Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso querido evento dos embaixadores do Comex, com um tema hoje, melhor dizendo, interposição fraudulenta. Vou agora chamar os nossos convidados, os nossos técnicos. Renata Danck, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Joelma Queiroz. Boa noite, pessoal. Bem-vinda. Luiz Maluf. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso evento novamente. Agradecer a vocês três por terem disponibilidade para estar aqui hoje, para a gente bater esse papo, levar essa informação para quem quer começar no comércio exterior, para quem já está no comércio exterior e está errando, não sabe que está errando. Então, a nossa intenção aqui é levar a informação de forma clara, sem juridiquês, sem muito tecnicismo, bem bate-papo mesmo, E, para começar, essa palavra aí que parece um monstro, né, interposição fraudulenta. O que é isso? Isso, de forma simples, tá? É um tipo de ocultação no comércio internacional. E essa ocultação pode ser dividida em duas: comprovada, que é de pessoas ou terceiros, e presumida, que é a questão dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Então, Renata, eu gostaria que você agora, com essa breve introdução do que é uma interposição fraudulenta, bem simples assim mesmo, queria que você contasse assim, a evolução desse instituto, dessa penalidade, dessa infração, contasse um pouquinho da tua experiência, dessa história que você já viveu com relação a esse instituto. Doutor, depois vamos ter que voltar a ti, né? Esse é um assunto que exige muito do advogado, enfim. Mas antes de mais nada, eu também quero agradecer por estar nesse grupo aqui, uma parte dos embaixadores, né? E dar as boas-vindas à nossa colega Joelma, tão fundamental na noite de hoje e tantos outros assuntos que vão ser abordados. A presença dela aqui ilumina a nossa noite e também agrega muito valor a esse tema, né? A gente vai precisar muito dela. Então, seja muito bem-vindo aos embaixadores, Jo. Seja bem-vinda, exatamente. A honra é toda minha. Que delícia poder contar com você. Yunis, obrigada mais uma vez por passar a bola. Eu vou comentar brevemente, porque acho que minha função aqui nessa live hoje é só dar uma pincelada na questão histórica da interposição fraudulenta, porque é ela que vai, de repente, despertar um gatilho das pessoas entenderem por que existe isso, né? Como assim? Crime, né? A gente vem divulgando nas redes sociais nos últimos dias a seriedade que é a interposição fraudulenta, e colocando sirene de polícia e um monte de questões que envolvem crime, e aí as pessoas podem estar se perguntando, meu Deus, mas o que isso tem a ver com um negócio? Que coisa pesada. Exato, que coisa pesada. Muitas pessoas, às vezes, esquecem que até mesmo as pessoas físicas, por vezes, podem responder criminalmente por ações das suas empresas, né? Exatamente. Então, não é? E existe uma tipificação para a interposição fraudulenta que pode culminar nisso também. É muito fundamental, Yunis, você ter escolhido esse tema no momento em que a gente está vivenciando agora, porque justamente a gente está no momento de transição das nossas indústrias com a pandemia passaram por um chacoalhão do tipo preciso industrializar, não posso ficar dependente do mercado externo. E, ao mesmo tempo, novos importadores, empresas se lançando no mercado como um novo negócio, porque todas as vezes que nós vivenciamos uma crise, existe a abertura de um empreendedorismo, né? Então, muitas pessoas se lançam ao empreendedorismo, algumas ficam, outras morrem pelo caminho, mas esse fenômeno
durante a crise, pós-crise, é muito presente. E a importação é um dos grandes negócios de qualquer país. Por vezes, alguém que está se lançando agora no mercado ainda não tem nem a oportunidade de comprar de um fabricante nacional, não tem o volume que precisa para ser um distribuidor, e acabam se aventurando em trazer material de fora, o que é muito bom, mas aí é um potencial empresário a cair numa interposição fraudulenta. Então, sem saber, às vezes. Na maioria das vezes, sem saber que está cometendo algo, né, um crime, algo tão sério. As empresas que não são tão sérias assim no mercado acabam vendendo isso como uma possibilidade. Ou dá-se um jeitinho brasileiro. E corre-se o risco. Então, eu não estou aqui para falar desse risco ou de como isso acontece, mas eu vivenciei, como vocês sabem, eu já sou tiazinha rodada no comércio, e eu vivenciei muito de perto, assim, uma mudança. A lei que trata da interposição fraudulenta, gente, ela é muito antiga, ela é da década de 70. Então, a interposição fraudulenta em si, esse princípio que o Yunis tão bem colocou, já é velho conhecido. Mas deu uma chacoalhada no mercado em 2006, quando nós tivemos alguns eventos que vieram a questionar a figura da empresa importadora que trazia mercadoria ocultando o real adquirente. E por que isso aconteceu, gente? Porque, na verdade, lá em 2006 não existia uma clareza de lei como existe hoje. Quando você pensa em comércio internacional, para importação, você pensa numa importadora ou numa trading company. Naquela época, não existia essa subdivisão assim. Naquela época, para vocês terem uma ideia, podia se importar no radar da trading. Se você tivesse um radar limitado e a trading um radar ilimitado, você usava o saldo dela para trazer. Naquela época, não existia operação por conta e ordem e por encomenda. Existia operação própria e operação por conta e ordem. Então, existe o que a gente pode chamar de uma lacuna na lei, um entendimento de que, poxa vida, vamos imaginar que eu sou a trading, Yunis, Joelma, Luiz são importadores. Eu tenho meu radar ilimitado, eu tenho capacidade financeira, tenho muito dinheiro no meu banco, eu tenho várias pessoas no mundo inteiro para fazer compra de produto. E aí eles chegaram no meu escritório e disseram: Renata, eu quero importar caneta. Tá aqui, tenho dinheiro, tenho fornecedor, eu importo a caneta para você, tem expertise? Tem aqui, ó, minha empresa tem 100 funcionários, eu vou trazer a caneta para você e te revendo. Maravilha! Isso acontecia, era assim que acontecia, comércio internacional naquela época. Só que o que acontece? O fisco, a grande função, né, da Receita Federal na importação é fazer a vigilância de tudo aquilo que entra e sai do país, mas também de cuidar dos cofrinhos, porque a importação é muito importante para o país, no quesito recursos. Então, a Receita Federal vai sempre estar de olho naquilo que pode ter uma rentabilidade maior nos seus impostos. Por isso, um fiscal questiona se é uma classificação ou se é outra, né? Ele vai lá olhar para saber se você não está classificando a sua mercadoria como um outro produto para pagar menos imposto. Vigilante. Naquela época, não existia clareza sobre essa situação, porque entendia-se que operação própria era isso que eu estava descrevendo para vocês. Eu não preciso declarar quem é o real adquirente da mercadoria, sendo que eu que estou fazendo tudo. É o meu corpo operacional, meu corpo financeiro. Eu sou a dona dessa operação. Só que a Receita Federal começou a questionar por conta da base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados, IPI. A Trading Company fazia tudo isso? Fazia. A legislação não era clara? Não era. Mas, efetivamente, recolhia-se bilhões e bilhões e bilhões de reais a menos, porque ao invés de se utilizar como base de cálculo todos os custos da importação, todos os tributos da importação e a venda efetiva da mercadoria depois de nacionalizada, usava-se como base o valor aduaneiro. Então, na verdade, a Receita Federal, que é muito espertinha e quer controlar todo mundo, ela falava assim: quanto eu estou perdendo nesse jogo?
Putz, Então, só para ilustrar uma coisinha, eu coloquei lá, até a Joelma copiou. Gente, vamos agitar. Interagir, Vamos agir. Eu coloquei lá, você é um Big Brother. A Receita Federal, ela está de olho em tudo que você faz. O que a Renata está falando é um histórico, e vocês percebam que a Receita Federal está ali. É no imposto, é na mercadoria, é na questão do radar, que a gente vai falar depois, a empresa que está começando agora, o que é um radar. Então, a Receita Federal, ela sempre vai estar de olho. Então, já que ela sempre vai estar de olho, essa história que a Renata está contando, a gente, lá na frente, um pouquinho mais à frente, quando a Joelma for falar, o Luiz, vocês vão entender o porquê que a Receita Federal, às vezes, tem uns canais de parametrização, por que eles fazem isso. Então, a conversa vai desenrolando e vocês vão entendendo melhor, tá bom? Era só esse detalhezinho que eu queria falar. E ainda falei assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, é exatamente isso. A empresa que está chegando agora, olha, viu uma oportunidade muito boa, fala, meu Deus, olha, nossa, isso aqui vai dar uma... Não tem radar, não tem problema. Não tem nada, né? Não exatamente, tem saldo, não tem problema. Nada. É como eu brinquei com um rapaz lá de Jaraguá do Sul, minha querida Jaraguá do Sul, a gente brincou assim, ó, vem em mim, né? Tipo a empresa grandona fala para você que está começando, ó, vem em mim aqui que tu vai ganhar um dinheirão. Aí depois você vai pagar um dinheirão também de multa. E às vezes... eu queria até acrescentar, muitas importadoras não sabem, mas a Receita Federal, para poder ela disponibilizar o próprio radar, ela vê a capacidade financeira durante 5 anos da empresa, então não pense que você está ali, do nada vou chegar aqui, a Receita vai liberar, está tudo lindo, maravilhoso, não. Ela vai estudar você ali durante 5 anos para saber o que é que você está fazendo, e se de repente vê uma movimentação um pouco diferente, ela sabe ali a capacidade que você pode e o que não pode. Por isso que tem um radar, o limite do radar que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente aí. Isso, a habilitação dela no Siscomex, as informações que você entrega para a Receita Federal, ela vai saber direitinho os seus passos nas operações de comércio internacional. Vamos continuar. Né? Desculpa interromper vocês aí, mas é para a gente falar mesmo. Com o passar dos anos, assim como aconteceu com a pessoa física, né, a jurídica está sujeita a todo um trâmite que hoje é 100% eletrônico. Exatamente. Então, não existe uma outra maneira de se fazer as coisas mais. Então, o cruzamento ele é automático, ele é computadorizado, ele é instantâneo. As informações hoje elas não têm o limite geográfico mais. Não, eu estou operando lá no sul, a Receita Federal não tem nem mais uma unidade local. Não é superintendência, né? É um geral. É geral. É tudo. Então, antes distribuía para tal lugar, para tal assunto, para tal coisa. Hoje é tudo. Então, significa que uma empresa, hoje, ela não é só monitorada, como a Joelma está colocando. Ela é assim, ela sofre quase um processo de abertura, assim, interna, de uma maneira onde tudo nela fica muito evidente de quem comprou, para quem vendeu, quanto ganhou, o que emitiu, se está certinho, se os números batem, o quanto de estoque ficou, o quanto saiu. Tudo isso é acessado, né? Exatamente. Então, de tudo isso que nós estamos falando aqui, o importante, e eu acho mais fundamental, é podemos protestar longamente contra a burocracia e as razões. Mas é um dado. Está lá. Exatamente. Não existe uma maneira de se contornar dentro da lei esse tipo de coisa. Aqui, a Vanessa Vanessa soltou aqui, ó. O resumo perfeito. Vanessinha. Exatamente. Ninguém escapa do leão. E o leão cada dia mais grandão, né? Cuidado que a cuca te pega. Não, a juba é infinita do leão. E agora... E aí, para Renata. Nós, né? E aí, para Renata continuar, vou deixar o gancho que o Edson colocou aqui, importante também. Exatamente, porque as trading companies naquela época, e até hoje, elas vendem a quebra do IPI como um diferencial para você importar por eles. Isso é muito perigoso, porque expõe um risco gigantesco, inclusive a possibilidade da sua empresa nunca mais poder importar ou exportar. Você
ter sua cassação, né, do seu radar. Então, a sanção administrativa é pesada. Exatamente. Quem que não lembra lá em 2006 de casos que o mercado inteiro comentou, né? Enfim, Daslu, Cotia, o mercado inteiro deu uma balançada, mas é que a lei não estava clara naquele momento para que a gente entendesse exatamente o que o fisco queria, né? E existiam lacunas, e todo mundo sabe que uma vez existindo a lacuna, a galera opera. A partir do momento que a legislação ela é clara, e aí ela traz exatamente o que não pode, o que não pode, o que pode e o que não pode, aí as coisas tem uma tendência a ficar mais claras como estão hoje. A gente teve o ano passado uma outra decisão, e o Yunis vai comentar disso também, que mudou muito essas 3 operações que eu comentei com vocês, que foi a grande transformação em 2006 no quesito interposição fraudulenta. Elas hoje, 2 delas estão muito similares, sabe? Então, hoje a gente consegue enxergar com maior clareza o que configura ou não configura uma interposição fraudulenta. Tem uma série de coisas que são permissíveis ou não. Não é uma coisa assim totalmente engessada. Você tem que tomar cuidado com o modus operandi de uma interposição fraudulenta para que você não caia nela. Contudo, existem maneiras de você operacionalizar. Você que é um importador novo, ainda não está com sua operação 100% consolidada e precisa de uma trading company, você pode usar essas empresas que manjam muito de Comex, que são empresas que só fazem isso da vida e que podem de verdade te assessorar. É só tomar bastante cuidado com que é permissivo ou não. Eu queria contar para vocês exatamente isso. Eu trabalhei numa empresa que era a maior empresa de comércio exterior da América Latina. Em um único dia, nós demitimos 99 pessoas. Um único dia. O RH só ia demitindo por conta de interposição fraudulenta e porque a legislação não estava ainda desenhada. E quando a Receita Federal ela tem qualquer dúvida, ela bloqueia o CNPJ. E não permite que você importe nem exporte mais nada. Nós ficamos com o nosso CNPJ 60 dias bloqueados. Uma empresa que faturava 5 bilhões. Vocês podem imaginar o que foi aquilo, né? Num dia cheio de gente, no dia seguinte os corredores todos vazios. E um pavor no mercado inteiro por conta da interposição. Quero aproveitar o seu gancho para falar dessa fraude, do CNPJ suspenso, na qual uma outra empresa, aí é que vai caracterizar bem isso, eu estou com meu CNPJ bloqueado, eu chego para você, Renata, importa para mim lá que eu não estou conseguindo. Isso é uma interposição, eu estou me colocando numa situação e a Renata está na minha frente. E aí vem a fraude, aí é que vem a expressão interposição fraudulenta. É interessante a gente colocar isso para quem está começando, fala, meu Deus, a gente brincou lá atrás, olha, vai emprestar teu nome igual emprestar um nome para parente, ele nunca vai te pagar. Você vai ficar cobrando, ele não vai te pagar. Mesma coisa a empresa, só que é o contrário. Você vai colocar o seu nome lá, mas quem vai pagar é você a multa, porque a responsabilidade ela é solidária. Em determinadas situações, vai todo mundo pagar. Então, e o seu nome, a sua empresa, que você emprestou para quem estava com CNPJ ruim, vai também ficar ruim. E aí começa, quem não a brincadeira que a gente falou, diga-me quem antes que eu te direi quem é exatamente isso. Se você continuar essa brincadeira, seu CNPJ suspenso, você vai pedir a outra, vai pedir outra, e você nunca vai realmente ser uma empresa do bem, uma empresa correta, que tem um nome a zelar. Não é isso? É isso aí. Bom, então já contei aqui como é que nasceu o cerne da questão, nem tanto como nasceu, mas a mudança que o mercado teve, o porquê, né? Por que tudo isso, meu Deus do céu? Porque o governo quer dinheiro, então vamos ficar atentos, porque quando o governo quer dinheiro, é porque o bicho pega. Exatamente. Então, vamos agora tentar colocar a questão, Joelma, do radar, da habilitação, a empresa... Comecei agora, né? Eu fui lá, eu quero empreender no comércio internacional. Joelma,
como é que eu faço? Aí eu vou lá, vou me habilitar, e o que é o radar? O radar tem a questão do valor, que é muito importante com relação à interposição fraudulenta também, não é isso? Exatamente. Eu também queria agradecer a oportunidade aqui de estar com essa equipe, né, de poder integrar essa equipe maravilhosa. Também queria parabenizar os importadores ou as pessoas que estão nesse momento também nos assistindo, né, porque é um momento da gente trocar ideias, de contribuir para essa sociedade, essa comunidade dos importadores. E aí eu vou puxar um pouquinho o saco de Luiz. Você que está nos assistindo, curte, se inscreve, passa para o teu colega, porque é muito importante a gente estar passando informações, né? A gente está trocando essas informações, e parabéns para todos que estão aqui se interagindo, é um pontapé inicial. Nós estamos muito bem recebidos aqui no canal do Luiz. Para quê, Luiz? Para soltar aquele papo? Como é que é aquele papo? É soltar aquele papo? O canal fica até pesado com tanta personalidade aqui, ó. Olha lá. Tá na galinha agora para botar o papo em dia. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu nunca mais. É da Joelma. Eu nunca mais vou esquecer essa expressão. E eu vou. Da Joelma. Eu vou eternizar. A gente vai fazer um dicionário depois, a parte. Você está eternizada aqui já. Muito então, imagina, bom. Eu que vou interromper para falar que é um prazer enorme para mim. Eu, assim, tenho nem palavras para agradecer vocês por estarem aqui. O privilégio é todo meu. Então é isso aí. Vamos lá. A gratidão e a admiração entre nós é fantástica. Em todos os embaixadores do Comex. É uma admiração muito grande. São pessoas maravilhosas. E a tendência é a gente ter muito mais embaixadores. Vanessa, Elizabeth, estão na nossa mira. Serão nossas jogadoras. Queridas, muito queridas. Mas, Joelma, vamos lá, pegando esse traga a tua luz para nós. Então, primeiro, eu queria dizer assim, que a importadora, a empresa que está querendo iniciar agora, ela precisa construir a sua empresa numa base, num alicerce correto, procurar profissionais que, de fato, vão agregar para que você permaneça e continue, porque o objetivo aqui não é só importar a primeira vez, eu vou testar ali, a gente seguir um padrão de alguém que fez errado, mas que passou 1 ou 2 vezes, então eu acho que também eu vou conseguir esse desleixo aí, mas a gente sabe que são coisas muito arriscadas, né? Coisas que dá prisão realmente, quebra a sua empresa, quebra sonhos de pessoas que passou tanto tempo aí para conseguir dar esse pontapé inicial. Então, vamos deixar de seguir padrões que deram errado, né? A gente sabe que existe realmente um procedimento, algo a seguir, é um pouquinho burocrático, é um pouquinho chato, mas a gente não tem que seguir, então vamos seguir. É isso aí. Então, existe o processo, porque é bonito demais a gente verificar ali o nosso amigo que está importando, que está dando certo, está ganhando dinheiro para caramba, está prosperando, e a gente quer só o resultado, a gente não sabe que teve ali um processo, um estudo, um levantamento de viabilidade, todo um trabalho anterior para que isso venha continuar, venha crescendo cada vez mais. Por isso que é importante sempre estar procurando pessoas que vão lhe contribuir mesmo, né? Profissionais que vão dar esse suporte para você. Então, existe sim um processo, existe um procedimento, é preciso respeitar para poder a coisa dar certo, para chegar aqui e nacionalizar tudo bonitinho, conforme a Receita e os outros órgãos solicitam. E um dos principais, o primeiro pontapé inicial que o importador precisa fazer é solicitar o radar. A gente costuma dizer que é o seu passaporte para você começar a importar. E o radar nada mais é do que, eu costumo dizer que também é o saldo, né, que a Receita Federal vai dar para você começar a importar. Eu posso importar, a gente chama que a gente tem o limitado e o ilimitado. O limitado vai de 50 mil a 150 mil, e o ilimitado, como o nome já diz, não tem limite, né? Aí, como é, Joelma, que ele vai verificar para poder me dar esse saldo? Ele vê a capacidade financeira da sua empresa durante 5 anos, e aí ele que vai dizer a você o valor disponível que você vai ter para iniciar a sua operação. Está insatisfeito com esse valor inicial que ele passou, você pede revisão, porém ele vai solicitar alguns documentos que comprovem, né, que você pode aumentar esse radar, e aí você espera um pouquinho, ele vai analisar e aumenta o seu radar. Beleza. Então, o pessoal vai dizer assim, tá, Joelma,
Mas importação direta eu não vou precisar tanto arrudeio. Importação direta é você mesmo, você faz toda a transação, você vai trazer sua mercadoria, você que vai pagar seus impostos, não tem problema. Porém, existem as outras operações, né? Que você contrata uma trade, você vai utilizar ou tanto por conta e ordem, ou por encomenda também, que a gente vai falar mais na frente com os demais amigos aí. E para a gente fazer... Deixa eu só fazer um comentário. Você falou que a pessoa física, ela pode fazer a importação dela. E ela pode fazer a importação dela através de sites, através de empresas que ele tem o telefone, ou que ele tem o contato, ele pode fazer isso diretamente, não é? Pessoa física também. Pessoa física pode fazer. Pelos correios, não é isso? Ou tem a entrega do courrier. Tem importa fácil, né? Que eles utilizam a importação simplificada, né? Que é até $3.000. Você passando de determinado valor, que é $3.000, a Receita disponibiliza também um radar para pessoa física, e você pode fazer essa importação normal, tradicional, né? Pagando os impostos federais, se for pessoa física. Se for pessoa jurídica, também solicita o radar. E se for acima de $3.000, você tem que fazer na parte marítimo ou aéreo, mas não pode ser a simplificada via courrier, porque eles só trabalham até $3.000, né, que é o valor limite para ser uma importação simplificada. Então, pessoa física pode importar, sim, até $3.000, você pode utilizar aí eu acho que é importa fácil do correio, você pode usar o DHL, você pode, acho que é o UPS, eles têm essa função de facilitar para o pequeno importador, para quem quer comprar para sua casa, por exemplo. Eu estou querendo comprar uma quantidade de itens para minha casa. Desde que, se for pessoa física, é importante saber que não pode utilizar para revenda, não pode fazer comércio. Essa importação tem que ser para você. E você precisa comprovar, porque a Receita, não adianta você dizer que é para você e você trazer 5 telefones, né? A Receita vai estudar tudo isso. Se é 5, não é para você, você vai revender. Então, aí ele vai solicitar que você pague o imposto. E tem gente que faz assim, poxa vida, a Receita Federal aplicou imposto na importação. Gente, toda importação você vai ter que pagar imposto, não tem essa não. Aquela que passa despercebidos é porque até $50, o correio ou os outros sites que você compra, ele entrega direto na sua residência. Mas tem ainda alguns itens aí de valor agregado que a Receita Federal para e, de fato, você tem que pagar o valor de 60% de imposto. Então, ninguém se livra aí de imposto, não. Nada para o Brasil, não pense que é lindo, não. Tudo no Brasil paga sim. Por que eu fiz questão de falar isso, Joelma? Para que a gente possa diferenciar bem a importação de uma pessoa simples, uma pessoa comum, pessoa física, e da empresa. E aí a coisa começa a subir, como diz nosso amigo Bruno Henrique, do Flamengo, sabe? Outro patamar. Né, Renato? A coisa vai subindo um pouquinho. Eu achei desnecessária a sua colocação. Mas tudo bem, o Bruno Guedes joga muito. Gente, é mais uma provocaçãozinha. Hã? Não estou ouvindo direito. Essa é uma provocaçãozinha para a gente rir um pouco. Mas a diferenciação da gente colocar agora, como você já ia colocando, a questão da empresa, quando ela fala, olha, eu não tenho esse porte aqui, eu preciso de outra. Aí a gente vai entender onde é que entra a interposição fraudulenta com relação à limitação de dinheiro. A gente chegou a conversar isso um pouquinho no briefing, né? Pena que não foi gravado, foi muito divertido também. A gente também vai falar mais um pouquinho disso, mas era mais para a gente diferenciar essa questão de uma pessoa física até $3.000, aí tem a limitada e a ilimitada. Aí a gente vai depois configurar com aquele acórdão bonito lá do CARF, a questão de provar quem está certo ou está errado. Obrigado, Joelma. Desculpa te interromper, mas é que a gente vai acrescentando, vai lembrando dos assuntos. E aí alguns importadores perguntam, mas por que eu vou utilizar uma trade, né? Assim, quem é iniciante não sabe muito bem por que a gente está utilizando uma trade, porque a gente contrata esses serviços, e nada mais é do que você se beneficiar do conhecimento do gerenciamento que uma trade tem, né? Ela tem facilidades de
de conseguir melhores fretes, porque ela tem um volume gigante de compra, ela tem uma facilidade de negociação no exterior, porque ela tem muito contato com os fornecedores, então consegue um preço bacana. Então, para os importadores que não têm muito conhecimento e quer mais acesso, é importante contratar essa trader. Ela também tem alguns benefícios nos seus estados, como aqui em Pernambuco tem de ICMS, como em outros, Santa Catarina, eu acho que também tem do ICMS até 2%. Vitória. Né? Então, um outro estado tem aí. Então, você se utiliza desse benefício. Então, por isso, algumas empresas contratam as traders para poder fazer esse procedimento. Pode fazer importação direto? Eu não quero uma trade. Pode. Porém, você vai enfrentar ainda um pouquinho mais de dificuldade de conseguir alguns acessos, mas fica a critério de cada importador, né? Ele calcular o que é viável e o que não é para ele. Um detalhe, pegando o gancho do que a Joelma falou, mais atenção do que isso, impossível. As trading companies têm incentivos fiscais. E as pessoas, às vezes, procuram esses incentivos para que as suas importações tenham um custo final menor. Imagina o quão contraditório isso. A trading company é a figura que pode causar-lhe a interposição fraudulenta. Em contrapartida, ela tem incentivos fiscais que reduzem o seu custo de importação. A Receita Federal, gente, está com tudo em cima dessas empresas. Está de olho. Exato, gente. É onde a coisa acontece, né? É onde o negócio pega fogo. Ó. O inferno está aqui e a Trading Company está aqui. Está ali, ó, quase descendo. Então, é onde a Receita Federal vai olhar mesmo. Porque ela consegue um monte de proeza que a gente que olha de fora assim faz, poxa, eu não consigo isso não. É um brinquedo, é não sei o quê, elas conseguem, né, algumas facilidades que a Receita realmente fica de olho em cima dessas trades. Mas, dando continuidade, eu também vou falar assim, um pouquinho da importância, né, porque, assim, alguns importadores acham que é só comprar a mercadoria, eu vou solicitar por uma trade, eu vou comprar direto, eu não estou nem aí, eu vou pagar os impostos e não vai dar em nada, é isso aí mesmo, e não sabe a bronca que pode se meter quando ele faz essas ocultações. Só quero saber do lucro. Né? Não é verdade? Eu quero só importar, eu acho que compra e venda, como tem aqui no Brasil, que tem as suas facilidades também, então eu vou comprar, vou vender a Zé ali, não vou precisar declarar nada para ninguém, e esquece que tem um monte de órgãos aí que vai intervir na sua importação, desde a Receita Federal, no início da chegada da mercadoria, como os outros órgãos também, que ele vai verificar aquela mercadoria. Como é importante, né, a fiscalização da Receita, da Anvisa, da Inmetro. Imagina você... Eu falo isso porque, como eu estou mais também do lado de cada parte da operação, a gente vê muitos importadores, poxa vida, vai precisar passar pelo Inmetro, vai precisar passar pela Anvisa, além da Receita Federal, é muita dor de cabeça. Eu digo, ainda bem, graças a Deus, porque imagina um brinquedo entrar sem uma fiscalização do Inmetro e esse brinquedo causar um dano, causar um mal a uma criança. Imagina a própria vacina entrar no Brasil e não ser analisada pela vigilância sanitária, pela Anvisa, né? Imagina também chegar uma comida que está contaminada e não ser lá inspecionada pelo mapa. E isso agora com o novo Portal Único, eu acredito que até no meio do ano que vem, até o fim do ano, os órgãos vão se unir mais à Receita Federal. Ou seja, não vai ser mais essas inspeções tão soltas. Se tem um mapa e a Receita Federal, os dois vão cair juntos. Eu acho isso uma maravilha, porque, além de adiantar o nosso trabalho, vai ser uma fiscalização única. Então, o mapa liberando a Receita em contrapartida também já faz a sua liberação. Então, assim, como é importante essas fiscalizações dos órgãos, né, para poder não deixar qualquer tipo de mercadoria entrar e ter essa responsabilidade com o que entra aqui no Brasil. E também ressaltar para os importadores a responsabilidade deles de trazer a mercadoria. Eu não posso pensar só em ganhar o dinheiro, eu quero vender. Eu digo isso, por exemplo, tem alguns itens que é proibido trazer para o Brasil, como o próprio cigarro eletrônico, e muita gente me procura, mas fulano traz por tal lugar. Gente, é proibido, porque já foi comprovado isso, aquilo outro, que faz mal à saúde, ele tem um item que faz assim. Então, os importadores precisam entender que não é só dinheiro, existe uma responsabilidade por trás, que os importadores têm uma grande importância nessa jogada aí. Não só é
Pode falar, Só Ivan. complementar. A reputação da empresa é muito importante para a Receita Federal, pela boa-fé, inclusive. Então, a gente comentou isso, acho que a gente vai comentar um pouquinho à frente, uma série de operações que a empresa faz, e às vezes acontece um pequeno erro numa DI, uma declaração de importação, que a gente também vai chegar lá, e eles olham, como aconteceu um caso recente, que depois eu vou contar, que eu perguntei para o cliente, falei, olha, me dá teu histórico aí de canal vermelho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí o cara olhou lá, de 15 tinha 10. A Receita Federal vai olhar e falou, peraí, essa empresa, a reputação já não é tão boa assim. Então, e a boa-fé também é importante para isso que você está falando. Desculpe ter te interrompido, mas a gente tem que aproveitar os teus ganchos para a gente ir concluindo. Desculpa. E eu queria também acrescentar uma coisa, assim, que às vezes não fica tão clara, as pessoas pensam, nossa, mas a importação é tão burocrática no Brasil, né? São tantas... Joelma falou mesmo de alguns órgãos, a gente ainda tem mais, né? A gente esquece que o desembaraço aduaneiro, ele tem 3 desembaraços intrínsecos, né? Que é Marinha, que é o primeiro que o navio chega, tem que desembaraçar na Marinha, na Mercante, depois você tem a Receita Federal, é o segundo, e o terceiro é a Secretaria da Fazenda. Você pode desembaraçar na Receita Federal, se você não desembaraçar na Secretaria da Fazenda, sua mercadoria não sai. Então, às vezes, as pessoas podem pensar, nossa, mas quanta burocracia. Só que essa burocracia, ela é necessária, essa vigilância, ela é necessária porque a importação nada mais é do que uma equalização com o que acontece nas nossas indústrias aqui. Então, se a gente pensar que eu posso ligar para a polícia e fazer uma denúncia para algum industrial que estiver cometendo alguma irregularidade, essa condição tem que ser igualitária ao importador. Então, essa responsabilidade que vocês estão comentando, esse histórico de boas práticas que vocês estão comentando, nada mais é do que a mesma vigilância que nós temos acesso aqui às nossas indústrias. Então, qualquer cidadão pode olhar uma indústria de cosmético que está sem a licença para funcionar, uma indústria de alimentos que está sem licença para funcionar e dizer, ó, isso aqui está errado. Isso aqui não pode ser assim. Ou se a gente souber que uma empresa está cometendo uma fraude, que está emitindo meia nota, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, quem faz no lugar do cidadão é a Receita Federal. E no caso dos órgãos anuentes também, a exigência da indústria é a mesma, né? Então não adianta você proibir a tinta de chumbo no Brasil e permitir que alguma coisa com ele seja importado. Não adianta você não permitir a produção dos brinquedos com fitalato e permitir que o cara importe o brinquedo barrotado de fitalato, né? Então, a equalização é porque o Brasil ele é burocrático quase por natureza, né? Então, a importação com certeza tem que sofrer a mesma exigência mercadológica, né? Exatamente. Joelma, deixa eu só falar, às vezes a gente vai te interromper porque você é o operacional e você traz tanta riqueza naquilo que você fala, que aí os assuntos vão se conectando, tá? Então, não fique chateada com a gente. Todo mundo, hoje não se preocupe, não. É porque é muito legal. Você vai falando, as coisas vão surgindo e a gente vai agregando aí o que você está falando, tá bom? Ok. Pronto, então vamos lá. Eu vou falar alguns casos que aconteceu com a gente, né, no dia a dia, e que gerou aí um aperreio, uma dor de cabeça gigantesca, né? Como eu falei para vocês, existe esse procedimento para ser feito antes e é necessário seguir, porque senão, quando chegar aqui, vocês não imaginam o que a gente precisa aprovar para a Receita Federal para liberar e muitas vezes não libera. Então, assim, antes de importar, se você for utilizar essa trade, para essa bendita trade, para poder fazer as suas operações junto com você, adquirente, é necessário fazer o contrato antes, colocar lá no ECAC, na Receita Federal, para a Receita Federal liberar. Você também vai fazer algumas procurações, né, dando alguns poderes, porque a gente vai operar muito em nome dos representantes da trade também. Então, precisa toda uma autorização antes, para que, quando sua mercadoria chegue, que você for declarar, a Receita saber quem é os reais responsáveis por cada pagamento, por cada liberação, por cada movimentação ali naquele negócio. Então, a gente teve situações de importadores que trouxe a mercadoria e, quando chegou a mercadoria, ele tinha perdido o benefício, então ele verificou que ficou inviável
porque ele ia pagar um imposto tão alto aqui de ICMS e tudo, ele perdeu o mercado, né? Perdeu o preço do produto, não ia ser competitivo, e ele simplesmente passou para uma trade, e aí ela ia, eu fico imaginando, porque assim, antigamente o pessoal cometia muito isso, hoje o pessoal está com mais cuidado, porque está muito mais amarradinho. Essa trade pegou a operação, não tinha feito o contrato ainda, e no momento que foi registrar, antigamente você conseguia registrar sem um contrato, mas na hora que dava o canal X, a Receita Federal pedia. Tudo, 2006 para frente mudou totalmente. Né? Antes de 2006 era uma coisa, depois... Hoje em dia, se não tiver contrato, você não consegue registrar, graças a Deus. Antigamente, você registrava e dava uma bronca da gota. Então... Bota a frase aí da gota, bota a frase da gota. Aí. Dá uma bronca da gota. E aí, a trade se achando, né? A trade se achando, porque ela tinha um benefício aqui no estado, pegou a mercadoria e nacionalizou no nome dela. E aí, quando a Receita Federal foi verificar, deu o canal cinza logo de cara, né? Porque ficou muito claro que não tinha sido feita, aquela operação não tinha sido feita pelaquela importadora. E aí a Receita Federal começa, né? Deu lá o canal cinza de cara, e a Receita Federal começa aquele sacrifício de solicitar e-mail de negociação, veja, até e-mail. O pessoal acha que é só... Muito importante o histórico. Já passei por isso também. O pessoal acha que é só o documento final. Não é não, gente. A Receita Federal vai pedir o primeiro e-mail que você contactou com o fabricante, com o fornecedor. A Receita Federal vai pedir o contrato de câmbio, a negociação do frete, aí a proforma inicial, toda aquela fatura comercial, com todas as informações. Exatamente. E no canal cinza ainda é mais profundo, porque ele vai começar a estudar a sua empresa de fato. Então, ele vai pedir movimentação bancária, ele vai pedir o livro de registro da empresa. Então, você vai já começar a perrear o seu contador. Ele vai estudar tudo sobre aquela importadora. E aí ele verifica que, de fato, não foi você que fez as operações. E aí nosso amigo Iones vai aí apresentar as penalidades que podem cair, mas aí a gente verificou que a mercadoria caiu em perdimento, o importador, de fato, ele perdeu a mercadoria e teve algumas aplicações de cima dele, né? Está dando um pouquinho de retorno, está dando para vocês? Começou agora. Mas deve ser Vamos ser justos, ele pede tudo isso só para torturar um pouquinho, porque ele já sabe a resposta. Então ele pede só para que ele realmente tenha ali todo um dossiê probatório, né, doutor Yunis? Isso. Que vocês gostam, que é para simplesmente mostrar que não tem justificativa. Você não está seguindo. Então, se eu pudesse, aqui a gente passou de 40 minutinhos de conversa, eu queria aproveitar para resumir em uma palavrinha só tudo que vocês falaram. Profissionalização. Então, o caráter da importação e da exportação no Brasil, ele está pedindo isso, está implorando por isso. Exatamente. Profissionalização, profissionalismo, gente que sabe o que está fazendo. Né? Então, fica muito evidente pelos exemplos que vocês dão a necessidade das empresas não se respaldarem porque devem algo. Porque todo mundo pressupõe que as pessoas iniciem os seus processos com boa fé. Então, veja, numa mente limpa da burocracia que olha e fala assim, poxa, se eu tenho um benefício fiscal e é um benefício fiscal concedido pelo governo, pela fazenda estadual, por que não? Se eu tenho uma vantagem prática, séria, consistente, respaldada, por que não? E aí a gente vai descobrindo que é um equilíbrio muito frágil entre a competência de uma trade, a capacidade de um importador e a legislação, né? Equalizar essas expectativas é que é o grande desafio. Então, deposição fraudulenta é um tema fantástico porque ela é o que expõe com mais claridade o problema de uma intersecção muito simplificada entre os temas. Vou fazer uma importação. Fazer a importação é simples. Desde que você tenha... A verdade é o seguinte, bem respaldado, você joga boliche com canaleta. Sabe quando põe a gradinha do lado da canaleta? A bola não cai. Não cai. Porque senão você vai estar sempre arriscado a fazer uma bobagem ali. Mesmo que de boa fé. Né? Exatamente. E esse respaldo, eu sempre falo, eu vou continuar falando sempre, é muito importante.
a questão que a Joelma estava falando, de você ter um dossiê histórico, o e-mail é válido como prova, porque quando cair num desses canais de parametrização, que, como o Luiz falou, são eletrônicos, eles são de forma... o computador que faz, ele tem uma série de programações, e ele, quando olhar a sua mercadoria, depois que você registrar a sua DI, essa declaração de importação, o próprio computador vai falar, peraí, isso aqui está estranho. Ele vai bater as informações, e são vários canais. O verde passa direto, né, o cinza, até esqueci, o cinza, o amarelo e o vermelho. Isso, então. O vermelho, a cor já indica. Então, aí a Receita vai bater na tua empresa, vai olhar a tua documentação, vai abrir o container, vai jogar tudo no chão como se estivesse tratando com uma porcelana, né? Legal, você vai ver que não vai ter nenhum tipo de problema depois com a sua carga, né, de avaria. Enfim, é muito importante esse início, esse planejamento para você fazer a sua importação. Porque se, por acaso, cair num canal desse e você ter que responder uma manifestação de inconformidade, por exemplo, que é lá na Receita Federal, quando ela te chama para falar, olha, vem cá, me explica isso aqui. Eu estou achando que é dessa forma aqui, eu vou te autuar um auto de infração com isso aqui. Aí você, não, peraí, não é bem assim, não. Está aqui toda a documentação antes dele emitir o auto de infração, porque depois que emitiu, aí vem processo administrativo, aí você tem que entrar com um recurso, você tem que depois entrar com uma ação, uma mandado de segurança, porque senão a sua mercadoria vai ficar preta, você vai começar a pagar multa e daqui a pouco vai ficar inviável de você tirar a mercadoria de lá. E muitas vezes acontece do abandono da mercadoria. Então, é muito importante ter todo esse histórico, e-mail, telefonema. Uma vez eu já falei isso para a Renata, documenta tudo. Não fale por telefone, não negocie por telefone, documenta. E-mail é fonte de prova. Tudo é fonte de prova desde que escrito. Agora, telefone não. O WhatsApp, hoje, juridicamente, ele é válido. Ele é válido para você também trocar as mensagens lá. Áudio, você pode reproduzir também, é pouco usado, mas as mensagens. Dá para fazer prova. É? Dá para fazer prova. Dá para fazer prova, mas desde que você negocie bem, você tenha o respaldo certinho, você tenha todo esse histórico para evitar uma Receita Federal e você poder, antes, quando ela pedir explicação, você explicar de uma forma que ela fala, pô, realmente, isso aqui está certinho, não adianta nem eu gerar o auto de infração. Então é isso, minha querida Joelma, só queria aproveitar o gancho do Luiz também e gostaríamos muito de ouvir você novamente, porque conforme você vai falando, a mente vai trabalhando mais e mais. Tem alguns canais cinza, a gente pensa que o fiscal vai liberar, às vezes, o mandado de segurança no canal cinza, e eles não liberam, a gente não tem direito nem de tirar a mercadoria do container, para você ter ideia. Exatamente. Então, aí o importador faz, meu Deus, e como é que eu vou pagar demoji? Como é que eu vou pagar a armazenagem? A Receita faz, o problema é seu. Exatamente. E quando você vem pagar, minha gente, vocês não têm noção da bola de neve, de despesa, de custo que é gigantesco que você vem pagar. São coisas de mais de 3 meses que fica parado, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e está lá seu débito cada vez mais aumentando, e você não pode importar mais, porque quando importa, as outras mercadorias começam também em canal vermelho ou canal cinza, e a Receita, até que você comprove, ou você pague, as outras mercadorias vão enfileirando por trás. Exatamente. Digo isso porque eu tive cliente que, minha mercadoria está aqui parada, então vamos nacionalizando as outras, porque pelo menos eu vou recebendo minhas mercadorias a Receitar. Você pensa que vai livrar desses pagamentos aqui? É porque tem importador que deve tantas multas à Receita Federal, né? Está tão entranhado lá com a Receita que ele acha que as outras importações vão ser liberadas, e a Receita hoje em dia está mais esperta, ela não libera suas outras importações. Por isso que é importante você seguir todo esse padrão antes, porque o desgaste que você vai ter, o prejuízo é tão grande que não vale a pena você arriscar. Fulano fez, eu vou fazer também, vai liberar minha mercadoria porque ele fez assim, assado. Não existe jeitinho brasileiro para importação. A gente sabe que existe, né? Mas
o que é correto para aquele... grande. Né, para aquele que quer... existe, mas é um risco grande. Né? Para aquele que quer realmente montar a sua empresa numa base sólida, para aquele que quer permanecer, continuar e acha que dinheiro não é lixo, que dinheiro precisa dar o seu retorno, ele precisa sim seguir os passos e apresentar ali todas as provas, provar de fato a boa-fé, porque realmente tem gente que não sabe como é que funciona e ali ele depende tanto, às vezes, do despachante ou de algum consultor da própria trade que simplesmente deixou passar, né? Eu já tive situações da trade mesmo que o importador, que o real adquirente contratou, ela perdeu esse benefício e ela colocou para o outro CNPJ dela, que tinha benefício, e o adquirente nem sabia. Mas para mim estava tudo bem, eu achava que ele estava fazendo a transação normal. E aí, quando a gente endossou o CE Mercante, a Receita Federal já pegou dali, a gente nem chegou a registrar a DI. A Receita Federal já pegou ali naquele momento do bloqueio do CE. E a mercadoria ficou parada mais de 3 meses até que comprovasse o motivo de você ter endossado aquele CE para aquele outro CNPJ. E isso aí... Desculpa, Jo. Pode falar. Quando a Receita Federal não começa com o canal cinza avaliando a interposição fraudulenta e no meio do caminho resolve fazer uma valoração aduaneira, como já aconteceu comigo. Aí você senta e chora, porque além da interposição fraudulenta, você tem que comprovar que o preço que você está praticando de mercado é o preço médio global. E se você, por um acaso, tiver obtido uma negociação extraordinária com o seu fornecedor e tiver um preço diferenciado e a Receita Federal entender que não, que esse preço não é o preço médio de mercado, ela vai te sobretaxar. Ela vai dizer, você está trazendo por 100, subfaturamento. Mas 120, tu vai pagar imposto sobre 120. A gente já sofreu isso também. O canal cinza, ele abre essa porta, né? Então, não faz certinho, não, que, assim, a chibatada pode ser de onde você nem imagina. Você está falando de uma investigação de interposição, onde você tem que comprovar que você está dentro da legalidade e que você não está usando nenhuma figura jurídica para se fazer valer de nenhuma posição melhor, seja para recolhimento de imposto ou para incentivo fiscal, e você pode parar, além disso, numa valoração aduaneira, num questionamento da Receita Federal sobre o preço que você está pagando na mercadoria. Aí é que tá. Vai lá, Luiz, fala você. Não, calma aí, que esse tipo de coisa dói aqui no coração, assim, de um jeito que eu não... Não, assim, é difícil, porque, veja, é um mecanismo velado que impede o progresso do mercado. É simples, então é uma forma ali bem sutil de você fazer uma proteção de mercado que na verdade se torna uma estagnação, né? Exatamente. Porque, poxa, não é que você está fraudando, você realmente encontrou um baita fornecedor que está afim de entrar no mercado. E como ele está afim de entrar no mercado, ele falou, migão, vou entrar no mercado do meu jeito, tá aqui, ó, pumba, é tanto. 2, 3 processos aqui porque eu quero botar meu produto para vender. Qual você acha que é a impressão desse cara quando você explica para ele o seguinte, fala, olha, sabe esse preço bom que você fez aqui, que eu gostei de pagar? Ele não pode acontecer. Você fala, poxa, não pode acontecer? Não pode acontecer que eu tenho que ter uma média nacional. Aí eu vou perguntar para Joelma, vamos supor que eu seja aqui um importador, Renata fez um trabalho maravilhoso de desenvolvimento, achou um produto que me interessou muito. Eu pego a invoice do rapaz contendo o preço e falo assim, Joelma, este preço se enquadra no preço médio nacional? Você vai consultar uma tabela para saber isso? É impossível, porque assim, são muitos itens, a gente consegue, se eu tiver cliente do mesmo nicho, né? Se eu tiver pessoas ao redor do mesmo nicho, mas se não, é muito complicado. O que eu estou trazendo... Outra coisa, para uma receita esperta, você pode fechar o contrato de câmbio com a fatura baixinha do preço que você negociou. Contrato de câmbio, beleza, mas os impostos federais você tem que pagar aumentando a sua fatura. Os impostos federais. Não é um dumping? Então, assim, é curioso, né? É engraçado como as coisas funcionam. Então, o parâmetro que eu tenho, na verdade, é a minha percepção de mercado, porque eu não tenho uma consulta a fazer. Eu não tenho como...
um site da Camex que traz um preço médio de importação. Acho que é como é que está. Não sei agora, Jô. Não sei, mas tem. Então, mas ele não é um site que a Receita Federal recomende para você fazer a consulta, né? Você tem ali uma média, Tem alguns órgãos, por exemplo, os órgãos DSEX, por exemplo, e não é aberto isso. O MDIC tem um setorzinho que você coloca lá. Então, o MDIC tem. Ali você tem um preço médio, tá? Não é, ele não é um sistema que a Receita Federal te disponibiliza como a base de dados fidedigna, sabe? Mas aquilo é um parâmetro que os institutos vão utilizar para dar referência do que está entrando e saindo do mercado brasileiro. Então, ali você tem uma média, assim. Existem, óbvio, o DSEX, se não me engano, ele faz esse controle, não está escrito em lugar nenhum, não tem lei que trata isso, ele escolhe aleatoriamente, de acordo com a conveniência dele, as NCMs que vão ter isso, e o DSEX mesmo, nos produtos que têm licença de importação, se ele determinar, por conta de uma indústria local interessada, que é isso que a gente vai falar amanhã, senhor Luiz, se ele determinar que por uma indústria local interessada, ele tem que colocar um preço mínimo de entrada, não está escrito em lugar nenhum, mas você não tem sua LI liberada. Pode tentar, você não vai conseguir. Aí você vai falar, mas meu Deus, por que não está sendo deferida? Não está sendo deferida a minha licença. Não está sendo deferida porque existe um preço mínimo, que só a indústria local. E o governo sabe, você trouxão ali, negociando bem, negociando o preço de mercado global, mas para o Brasil, não. Para o Brasil, é o que a indústria local determina. E aí, só na tentativa e erro, é que você vai descobrir qual é o preço mínimo de entrada. Aí você emite licença de importação com $1.000, com $2.000, com $3.000. Exatamente. Você vê que quando deu $4.000 passou, você fala, já sei, é isso aí. Preço mínimo. Mas a provocação era essa mesmo, porque, veja, o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, né? Existe a senha arrecadatória do Estado, essa é dada, ainda mais um Estado agora com uma crise econômica razoável se desenhando, e ao mesmo tempo ele deixa de trazer uma competitividade bastante importante para o giro da economia, quando ele fala assim, amigão, eu policio o que eu quero, multo da forma que eu quero e valoro como eu entendo. No entanto, eu não te dou um mecanismo de respaldo para que você faça uma negociação condizente. Então, o que eu queria? Da mesma facilidade que eu entro no site da Receita para constar se o CNPJ está habilitado e tem uma ficha ali, não poderia botar um NCM, encontrar o preço médio, a valoração possível? Era um sonho para a gente, era um sonho de consumo. Mas não é o sonho, é o mínimo. Porque, do contrário, você está causando uma punição tão enorme no importador, você matou o negócio dele. Eu tenho certeza que depois dessa valoração, o fornecedor, quando olha para cá, ele olha de uma outra maneira. Ele não fala assim, fala, não, poxa, que país interessante esse aqui, vamos tentar novamente. Não. Ele vai olhar e falar, o quê? Estou sujeito a isso? Faço aqui um desconto, um baita preço para o meu produto chegar no mesmo do fulano? Então, é de difícil compreensão para ele, né? Isso não existe, isso é surreal. É só Brasil. Brasil dizem que é o Brasil na ilha, né? Então, por que eu estou... A gente vive numa eterna, assim, sem saber o dia de amanhã. Por exemplo, a gente tem alguns clientes de tecido que, para a gente descobrir as LIs, é como a Renata falou, a gente testou uns 10 LIs, o cara achava de tudo. Joelma, como é que eu comprei com X, a gente vai ter que descobrir o valor unitário que o Brasil vai permitir eu importar esse produto. É muito louco isso. Isso é a minha agonia. Eu que sou a gente que é do setor, é a minha agonia constante. A gente não tem, a gente procurando as cegas das informações e descobrindo para saber como é que a gente vai importar. E aí acontece, deixou de ter LI, gente, não tem mais preço mínimo. E durante 6 meses, bomba. Voltou até ali de novo. Então, assim, é um desgaste, eu vou dizer a vocês, é um desgaste muito grande, porque a gente não sabe, sempre a gente não sabe o dia de amanhã, é sempre assim aquela coisa, será que para o meu produto, produto Y, né? Será que meu produto Y até o fim do ano vai estar bom para eles? A cerâmica mesmo, eu importava muita cerâmica
Importava muito, eu tinha para mais de 4 clientes de produtos de utilidade, coisas de inox, cerâmica, o próprio. E, de repente, eles além do dumping, que também já é um nó no juízo, também começou a ter ali preço mínimo. E aí, meu amigo, desandou tudo. Aí, passa o momento, não tem ali. É uma situação, Luiz, que a gente fica de mãos atadas, a gente não tem em quem pesquisar. Tem alguns caminhos a pesquisar, porém, que também é um desgaste, também um investimento alto para conseguir. Porque não pode, gente, não pode estar escrito em lugar nenhum. Veja, para esse tipo de situação, você tem o que você bem mencionou, Jô, dumping, que tem que passar por um processo, né, doutor? Tem que passar por um processo que é longo, várias discussões, importadores e indústria local, preços similares, Brasília, fazendo provas, respondendo questionários. O preço mínimo da importação não está em lugar nenhum, nem pode estar. É lobby. Eu só queria dizer o seguinte, eu vou adotar para sempre isso aqui. Ó. O nó no juízo. Exatamente. Eu vou adotar para sempre isso aqui. Obrigado, Joelma. Você enriqueceu assim a minha existência de um jeito. Dicionário. Olha, muito legal. Todo mundo vai trazer um tema que é um nó no juízo, assim, é uma coisa incrível. Verdade. Assim, não, tá perfeito. Eu entendi, mas assim, eu queria que, como eu sou menos técnico no assunto, sou o que menos entende, eu faço aqui o advogado do diabo, né? Então penso eu como um cidadão que gostaria de ver o mercado, que entende a existência da burocracia como necessária, porque existem as pessoas de má fé que cometem os crimes, de fato, mas que entende que chega um momento que não é mais burocracia. É um interesse impeditivo que não fica esclarecido de qual ordem ele é. Verdade. Então, agora... Sem contar, desculpa te interromper, sem contar, até vendo uma posição do Edson, sem contar a subjetividade do auditor. Que tudo isso que a gente está falando aqui anda ali, ó, com subfaturamento. Qualquer coisinha cai no subfaturamento e aí você vai ter que explicar através de uma planilha como você chegou àquele preço. E o desgaste é muito grande. Então, isso que a Joelma está falando, que a Renata falou, que o Luiz está falando, volto a dizer, é aquele preventivo lá. Antes, planejar, e mesmo planejando, o auditor fiscal, ele vai olhar e vai assim, aqui tem. Espera aí, vem cá. E aí ele vai... acho que a tara dos auditores é exatamente essa, né? O cara quer descobrir ali o pelo em ovo. O cara, ele entra num desespero tão grande, ele fala, não, eu tenho que descobrir alguma coisa. É o papel dele, para beneficiar, inclusive, proteger a nossa indústria. É o papel. Mas, às vezes, tem um excesso muito grande de subjetividade, inclusive em processos, e que o juiz federal fala, espera aí, auditor, você passou um pouquinho dos limites aqui na sua interpretação, que a interpretação que ele vai dar para a legislação é, obviamente, que você tem uma defesa para aquele importador, aquela pessoa que está fazendo a coisa certa, desde que você tenha um planejamento, e desde que você tenha aquele histórico todo, tudo isso que a gente vem falando. Então, facilita na defesa. É muito interessante isso, e volto a falar, está ali, ó, como o Edson falou, está muito próximo, qualquer detalhezinho aí vai cair no subfaturamento, aí a multa é pesada. Eu queria invocar o doutor para falar sobre aquele pedacinho que eu separei ali, que é sim. Pedacinho de indignação. O CARF, a interposição fraudulenta lá, ela é muito recorrente, né? Esse tema, volta e meia, está lá. E esse independe, que é a briga toda, o entendimento desse independe, tudo vai cair na questão da prova, do ônus da prova. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando aí da fraude comprovada. Da simulação, a gente está falando de recursos. Esse acórdão aí foi da simulação. Então, qual é o ônus da prova aí? Exatamente esse da simulação dos recursos, que cabe a mim, como advogado, provar
para a Receita Federal a origem do recurso. Então, eu vou excluir a interposição fraudulenta, dizendo, não, o recurso está aqui, ó, eu vou te provar de onde veio, não tem nada de errado. Já a questão da interposição fraudulenta, eita, fugiu o nome, comprovada, é o contrário. A Receita Federal, o ônus da prova, recai todo em cima dela. Ela que vai ter que descobrir lá quem é a pessoa que realmente importou, ela vai ter que ser precisa naquilo que ela tem que fazer. Aí sim, para ajudar a questão da fraude, a Receita Federal ela tem que trabalhar muito, muito mesmo. Então, essa questão do independe aí, por exemplo, esse acordo foi da interposição fraudulenta. Eita, gente. Fugiu de novo. A simulação, que é a questão dos recursos. Tá? Então, como é que eles falaram nesse recurso aí, nesse julgamento? Eles falaram, olha, a responsabilidade é objetiva. Bom, espera aí, como é que a responsabilidade pode ser objetiva se a questão da configuração é a fraude e simulação, tem intenção de simular e a intenção de fraudar? Então, ela não pode ser objetiva, simplesmente dizer, olha, você não tem intenção nenhuma, você fez, você está errado. Então, esse julgamento, ele, inclusive é de 2019, ele está muito sendo debatido com relação a isso. Não pode você ter uma interposição fraudulenta de simulação de recurso, de você dizer onde está o recurso, sendo objetiva. Não tem como, porque você tem que me dar direito de defesa. Eu tenho que dizer, olha, está aqui o recurso. Eu não tive a intenção, a presunção de fraudar, de simular a origem do recurso. Não, está aqui. Então, se o CARF ele diz, olha, é objetiva, onde está a minha defesa? Então, tudo isso que a gente está falando, de você ter um histórico, de saber quem é que está pagando, a origem do recurso, como entrou esse recurso, da onde é esse recurso, cai por terra. Então, a questão toda dessa independe aí, não, depende sim, depende da intenção da pessoa. Eu estou de boa fé, eu estou utilizando de boa fé, está aqui o meu recurso. Então, se o CARF diz para mim, olha, não, é objetivo, você não tem como se defender, está errado, está equivocado. Então, questões processuais, elas têm sido debatidas em mandado de segurança com relação a isso. Eu estou me cerceando a defesa de dizer, olha, está aqui o recurso. Se ela diz que é objetiva, eu vou fazer o quê? Então, não tenho como defender o meu cliente. Então, a questão toda desse independe aí, é óbvio, o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, ele vai, não vai olhar para o lado do contribuinte. É muito difícil ele olhar para o lado do contribuinte. E, dessa forma, ele está cerceando a defesa do contribuinte, de dizer, olha, está aqui o meu recurso. A minha origem no meu curso eu ganhei dessa forma aqui. Se ele diz que é objetivo, eu não tenho como. Então, tudo recai no ônus da prova. Agora, para a fraude, a fraude não, a fraude é o contrário. A Receita Federal, como outro dia você me perguntou, eu acabei só falando dessa modalidade. A Receita Federal, ela que tem que provar, o ônus da prova é dela, ela que vai ter que dizer, está aqui, ó, você é o real importador, você está ocultando essa outra empresa aqui. Aí que vem a interposição fraudulenta, mas o ônus da prova cai lá na Receita Federal. Então, esse é o cerne da questão do independe. Depende muito, sim. Não tem nada de independe, não. Então, essa é a questãozinha aqui, desse acordo aí que está sendo debatido. Inclusive, tem uma matéria agora, de junho de 2020, do consultor jurídico, que fala exatamente isso. Esse assunto é recorrente lá no CARF. O CARF olhar para a contribuição é o que eu espero dele mesmo, mas o problema é ele não permitir que o contribuinte consiga fazer algo a respeito. Então, exatamente. Tudo se resume a isso aí, ônus da prova, só. E você vê, é um assunto que a Joelma vem falando lá de trás, que a Renata falou lá de trás. Olha onde chega. Olha onde essa interposição fraudulenta, esse nome feio, chega. Chega numa questão que, às vezes, nós, como advogados, quando você vai defender, você vai falar, eu tenho que ter alguma saída aqui. Agora, tem julgamentos, inclusive o STJ, a gente vai falar também, que a mercadoria ela é perdida. Porque não se tem como
o STJ entende que, se você tiver caracterizado a interposição fraudulenta, seja por fraude, seja por simulação, você vai perder a mercadoria. Então, olha só o prejuízo que é você não ter um bom planejamento, que, como a Joelma falou lá no começo, você vai perder um tempo, é burocrático, mas lá na outra ponta, você vai ganhar. Então, é muito importante isso que a Joelma vem falando, que a Renata passou lá em 2016, não é isso? Ou 2006, 2006. Então, de lá para cá, o quanto já teve de problema com relação a isso, eu não levantei a questão jurídica, mas o quanto já teve de problema de interpretações diferentes que o auditor fiscal, ele pode chegar, e de lá para cá, as interpretações mudaram. Mas é muito tênue ali a questão da interposição. Qualquer errinho, ele pode colocar você na interposição, principalmente pelo preço. Ele vai, espera aí, tudo chama atenção. Então, mais uma vez, repito, é importante esse planejamento na importação, porque você tem como minimizar muita coisa, inclusive um processo, mandado de segurança, que também todo mundo, é muito rápido. Não é tão rápido assim, porque o juiz ele vai dar oportunidade para a Receita Federal falar, e quando a Receita Federal falar, o que ela vai trazer? Ela vai trazer a sua defesa lá, quando você se manifestar pela inconformidade, quando você for defender um processo administrativo no auto de infração. Então, ele vai trazer isso. E você também vai chegar ao juiz, olha aqui, eu fiz isso aqui. Eu lá atrás, eu juntei tudo que eu podia para defender o meu cliente. Entendeu? É por aí. Não vou me alongar muito, não, porque a questão é a gente, lá no começo, evitar isso tudo, não é falar só do juízo, né? E não significa que não pode importar pela trading também, gente. A trading, ela tem uma equipe operacional que muitas vezes a empresa que está começando agora não tem como. Às vezes uma empresa que está acabando de entrar no comércio internacional precisa, nas primeiras operações, de um corpo maior, até que ela entre no game e consiga, né, ela mesma contratar os profissionais. Então, não é nada contra a trading, que tem seus incentivos fiscais que são legais, vamos dizer isso. Se o governo te dá algum incentivo, use, porque são tantos impostos que a gente tem para pagar, que quando o governo diz, olha, isso aqui é para beneficiar uma região, vamos, né, fomentar aquela região, usa, mas saiba como usar, saiba que existem regras para usar. Então, existe regra para trabalhar com a trading company, existe regra para usar um incentivo fiscal. Use, mas dentro do que traz a legislação, porque não usar pode custar muito caro lá na frente. Então, a interposição fraudulenta não é uma bandeira contra, não. Quem vive de importação e exportação sabe o quão importante é a figura de uma trading, sabe? Mas, assim, vamos alertar, porque tem muita gente nova entrando no game e isso é uma arapuca. E tem muita trading também que presta um mau serviço, que para faturar ela está querendo correr o risco, mas está colocando os outros no risco também. Então, ela querer correr o risco dela, é o problema dela. Você correr o seu que são elas, né? E isso a gente ajuda a Joelma. A gente ajuda a Joelma porque ela vai desembaraçar muito mais rápido a sua carga. Não é isso? Sem dúvida. Deixa de ter um monte de caminhos aí e acelera mais o processo para poder seguir com o desembaraço. E outra coisa que eu queria dizer... Pode falar. É daquele caso que você falou que aconteceu, é bom ilustrar com um caso concreto para quem está nos assistindo entender o caso concreto em si. Depois, se você puder falar, você estava falando, a gente acabou interrompendo para falar outras coisas e você acabou não comentando. Não, o meu conselho também como despachante, ajudando as pessoas a desembaraçar as mercadorias, trouxe a mercadoria, viu que não era viável, aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho, não vai ter recurso, é melhor que dê perdimento mesmo. Você vai fazer esse levantamento. A gente teve situações de mercadoria que, de repente,
você vai ter que fazer esse levantamento de custo e você vai ver que realmente é inviável. Então, assim, é melhor que, independente, você faz uma declaração para a Receita Federal, informando que não tem mais interesse de nacionalizar aquela mercadoria devido à falta de recurso, porque às vezes acontece de você pensar que a mercadoria tinha uma coisa, como esse meu cliente mesmo de cerâmica, ele comprou a mercadoria, não tinha o antidumping, quando chegou aqui que teve, não era interessante mais para ele nacionalizar, porque ia ficar totalmente inviável, ele ia pagar o triplo do produto. Então, assim, a Receita é aberta para essa posição também, de você dizer, olha, aqui, ó, eu não tenho condições de nacionalizar. Então, é melhor do que você repassar para um amiguinho, porque você quer ainda faturar de toda forma, né? Passar para outro importador. Declara para a Receita, informa para a Receita, olha, eu não tenho condições por causa disso, disso, disso. Ele vai dar perdimento. É melhor que você pare por aqui e continue numa próxima importação correta, seguir os procedimentos que de fato tem que seguir, levantar os riscos, as possibilidades, e aí você seguir com suas importações e seguir o fluxo aí, não ter mais problemas para o futuro. Agora eu vou aproveitar o seu gancho mais uma vez, que você é uma fonte de assunto maravilhoso. Não vamos demonizar 100% a Receita, não. A Receita também ela pode ser útil. Ela pode ser útil, né, nas consultas que a gente pode fazer sobre as normas, essas normas NCM que a gente estava falando, que são a identidade dos produtos. Você pode fazer essa consulta lá antes de importar ou no meio da... Você tem tempo para registrar a DI. Eu costumo dizer o seguinte, meu amigo, o ponto de partida é o registro da DI. Enquanto você não registrar, você tem tempo para isso. Enquanto você não registrar, procura saber se a mercadoria é essa mesmo, se é isso que você comprou, pede para ir lá ver, o fiscal vai, laudo, faz um laudo, trabalha melhor a questão da mercadoria em parceria com a Receita Federal. Então, antes da declaração, do registro da declaração, você pode ter a Receita Federal como parceira. Ela só é meio chatinha depois da declaração. Mas antes, ela pode te ajudar e muito. Só para ilustrar um pouquinho o que você falou, João. Exatamente. Todos os órgãos são abertos, né, para você fazer. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem acesso aos fiscais, para tirar dúvidas, tanto por telefone, por e-mail. Nessa pandemia ficou mais difícil o acesso pessoal físico, mas aí a gente tem acesso por telefone, a gente troca e-mail, você pode adiantar a documentação, isso mostra até uma boa-fé para a Receita Federal, porque você vai estar dizendo, Receita, eu estou trazendo esse item aqui, a gente entende que é isso aqui, mas a gente quer fazer correto, a gente quer declarar o que é correto, porque tem aí uma posição que pode mudar uma classificação e o importador quer declarar o que é correto para a Receita. Vocês podem nos alertar nisso. E aqui a gente tem esse acesso. Eu acredito que todos os estados têm um pouquinho de limitação, mas a gente consegue esse retorno e comprova boa-fé, para que na hora de fazer a declaração, a gente evitar um dano bem maior, né? E aí você, seguindo toda a orientação da Receita Federal, seguindo os procedimentos, é importante que a gente coloque nos complementares da declaração, porque muita coisa, quando a gente declara dentro do sistema, não fica tão claro para a Receita. Então, se você tem uma operação por encomenda, por exemplo, se você tem algum benefício, o que você tiver, você pode declarar ali nos complementares da declaração da DI, que a Receita Federal acolhe aquilo também como uma prova, como um documento, que também vai facilitar ali o seu desembaraço. Exatamente. E mostrar também a boa-fé para você seguir, e ele dá um crédito também, tanto o despachante como o importador, porque o despachante, coitado, tem que estar o tempo todo provando que está ali fazendo o correto, né? Então, sem contar que... Desculpe te interromper, sem contar que vocês também acabam sendo responsáveis por algumas coisas que vocês nem sabem. Às vezes, daqui a pouco a Receita bate a porta, não, mas você é responsável solidária. Como assim sou responsável solidária? Então, você ajuda também a Joelma, ajuda os despachantes aduaneiros a não entrarem nessa questão de ser responsabilizado também. Então, é muito importante essa parceria inicial com a Receita, e depois que você declarar, fica mais fácil. Evita um processo judicial também, que
a multa, né, como a gente se fala, que a mercadoria fica parada, a multa vai correndo. Eu vou contar um caso rápido, que eu não posso deixar de contar, até o Rubio, né, que apresentei ele, ele é eu apresentei ele a Renata, ele é não deixa de ser uma trade também, né, e o amigo dele, ele importou pelo site Alibaba. Porém, lá no Alibaba, o Alibaba ele é só uma vitrine, é só uma vitrine. Então, ele achou os produtos lá, e aí o fabricante entrou em contato direto com ele, falou, olha, você quer um abatimento no preço? Aí ele, quero. Tudo bem, mas você vai me pagar antecipado, e eu vou usar um Incoterm, que a gente nem chegou a comentar sobre isso aqui, Incoterms são responsabilidade, e a gente vai usar um Incoterm aqui que eu me isento de tudo. Fica tudo para você. Pode ser, te dou 70% de desconto, se me paga à vista. Aí ele, ótimo, eu quero. Vou só dizer o final disso. Ele pagou R$35 mil de multa. Em uma DI. Uma só. Então, tomar muito cuidado com relação a site e entender que o site da Alibaba, ou AliExpress também, né, eu não sei muitos nomes, eles sim, são vitrines, e eles acabam não sendo responsabilizados solidariamente. Aí, no caso do despachante aduaneiro, que, na verdade, foi a DHL simplesmente chegou para o importador e falou, olha, é R$35 mil, você paga e está tudo certo. Como assim paga e está tudo certo? Não tem como eu sair dessa? Não tem, porque quando eles foram no Siscomex, que a gente nem comentou, eles botaram uma série de coisas ali que ficava inviável defender ele. E aí, o que ele fez? Exatamente o que o João falou, olha, não me interessa mais a carne. Mas deu lá R$35 mil de multa. Aí, ele acabou pagando. Ele pagou a multa nessa DI, na outra, a gente conseguiu fazer uma planilha com os preços, explicando, e ele conseguiu passar pelo Canal Verde, voltar para o Canal Verde sem problema. Então, mais uma vez, a gente ajuda essa cadeia, esses operadores. O comércio exterior ele é maravilhoso porque ele não é feito de uma pessoa só. Tem várias pessoas. A gente tem que lembrar também que as outras pessoas podem ser responsabilizadas. Então, ter bons parceiros, ter uma boa parceria, ter uma boa orientação inicial é fundamental para não ter problema lá na frente. É isso aí. Joelma, e aquele caso concreto, você acabou contando ele ou não? Eu acho que eu contei, foi o caso do cliente que repassou, né, que quando chegou aqui ele perdeu sim. o benefício, né, ele Sim, repassou para uma segunda pessoa, e aí a Receita Federal deu o canal cinza e viu que os recursos todinho não foi feito por essa pessoa que ele tinha repassado, né? E aí, de fato, ele perdeu a mercadoria, e o tempo que a gente também teve que passar para provar, e a Receita Federal, mesmo assim, não liberou a carga. A gente teve casos do importador também trazer a mercadoria, não tinha feito o contrato, não tinha radar, ia utilizar a trade, foi um dia desse que aconteceu isso, e na hora da gente registrar, o próprio sistema já não permitia, por não ter esse contrato e também não ter o radar. E aí, para a gente esperar esse radar sair, para a gente esperar. Inclusive, o radar que foi dado, veja que loucura, minha gente. O pessoal compra a mercadoria sem ter o radar. E muitas vezes o radar que é disponibilizado para esse importador é um valor inferior à mercadoria que ele comprou. Veja que loucura. Então, assim, nos nossos canais, né, no meu, e vocês três, a gente sempre está batendo na tecla de calma, gente, não vamos. Eu vejo pessoal querendo importar de tudo quanto é jeito, porque tem muita gente vendendo na internet que compre telefone de marca, que eu nunca vi uma coisa dessa, né? Compre telefone de marca, facilitado, né? Compre isso, aí todo mundo, você vai ganhar não sei quantos mil em cima, não sei o quê, e o pessoal compra essa ideia, e a gente fica batendo sempre na tecla. Toda semana eu coloco alguma informação no nosso Instagram informando, gente,
Existem produtos que são proibidos, existem procedimentos que tem que seguir. Então, calma, calma. Antes de vender, você precisa conhecer o produto que você está querendo comprar, você precisa saber se, de fato, esse produto é autorizado a importar aqui para o Brasil, quais as licenças que você precisa tirar para você trazer esse produto para o Brasil, quais os procedimentos precisa seguir para depois que tiver tudo amarradinho, você já conhece o seu fornecedor, porque também não adianta você se aventurar em alguns sites, porque o cara colocou lá um preço bacana e você compra e o cara nunca mandou, a fábrica às vezes nem existe. Foi até o que eu conversei também com a Renata, que a gente precisa dessa parceria lá no exterior, de uma pessoa para estar fazendo essa consulta na fábrica, para ver se fazer esse teste de qualidade, ver o processo dessa fábrica para dizer realmente existe essa empresa. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, tenha paciência, tenha calma, vamos fazer logo esse levantamento, esse estudo de viabilidade para ver se é viável, se seu produto, de fato, pode entrar de uma forma bacana aqui no Brasil, para depois, a parte operacional, a parte do acontecer, que já tiver tudo amarradinho, ela vai acontecer tranquilo e vocês não vão ter problema nenhum. Então, vamos seguir procedimentos, que vai dar tudo certo. É esse recado que eu tenho para dar. Uau! Que assunto que a gente pode ficar falando aqui durante horas, mas todo mundo aqui parece que já está chegando a um dia de trabalho, um final de dia de trabalho. Então, acho que eu posso encerrar aqui. Nós atingimos aí tudo que a gente queria falar de uma forma alegre, com muito conteúdo, levando uma informação bem simples, sem muitos termos técnicos, e aquilo que ficou em dúvida, aquela pessoa que ficou em dúvida, entre em contato, está aí o canal de todo mundo sabe o Instagram, Luiz, entra em contato, conversa, tem um e-mail também nosso, dos embaixadores do Comex, querendo passar dúvida. Oi? Na descrição do vídeo no YouTube está o endereço do e-mail e o Instagram. Entra em contato, tira a dúvida. Todos aqui terão um prazer imenso em poder ajudar, você que está começando, você que já está aí no mercado, mas está confuso o negócio, vem para cá que a gente vai te ajudar a não ter mais confusão nenhuma, e você vai ter aí um caminho longo, uma vida longa no comércio exterior. Lembrando aí que a Renata, quem tiver interesse, assiste lá uma live que ela fez com o cliente dela, que foi maravilhoso o resultado, depois de um trabalho bem feito, e ele contou a história dele, ele bateu cabeça para tudo quanto é lugar, gastou, foi dinheiro, e aí, com um trabalho correto, com um trabalho bem feito, com paciência, ele hoje é um cara bem-sucedido na exportação e importação exportação de imóveis, não é isso? Então, quem quiser também vai lá assistir. E é importador de maquinário também, porque ele está justamente nesse processo de aumentar a capacidade de produção dele em função da exportação. Então, ele está passando pelas primeiras importações da geração dele, né? Ele falou, olha, há 16 anos a gente não sabia o que era importar uma máquina, Renata. 16 anos. Exatamente. Então, agora eu estou tendo que importar porque estou vendendo para o exterior. É bem o perfil que eu acho que é o que está acontecendo com muitas empresas nesse momento. Né? Exatamente. Eu lembrei disso agora. Né, acontecer com bastante empresas, né? Importar o benzinho de capital e multiplicar, né? Fazer um fenômeno, a importação de bens de capital é um fenômeno, inclusive. Né? Gostamos desse. Para cá. É muito, muito legal, muito bacana. Próximo tema, importação de bens de capital. Pode ser, e lembrando que pergunta boa rende vídeo-resposta, né? Verdade. Verdade. Exatamente. Com certeza. A nossa querida Joelma foi contemplada aí com vídeo-resposta, mas sempre estaremos à disposição para fazer um vídeo-resposta com o maior prazer do mundo. Tem pergunta boa? Vai chegar. Pode esperar que vai chegar. Então tá. Joelma, minha querida, olha, você simplesmente abrilhantou demais. Você é uma embaixadora do Comex. Nós queremos te ouvir mais. Perdoe as interrupções, é que você é uma sabedoria, você é um conhecimento, você tem tanto para dar para a gente, que o que você vai falando, que a gente vai
juntando, a gente acabou te interrompendo muito, mas vamos fazer mais. Para quem não sabe, a minha live com a Joelma ia ser hoje, mas houve uma mudança de rumos, aí a gente acabou fazendo esse webinar com todo mundo junto. Mas, com certeza, Joelma, quero fazer uma outra live com você, que você ainda tem muito aí a contribuir com comics. Já há quanto tempo você contribui com comics? Quantos anos? A minha vida inteira, para você ter ideia, meu pai, ele é do Centro Administrativo do Porto de Suape. Então, desde pequenininha, eu já vivia no Porto de Suape. Então, com 17 anos, assim que eu ingressei na faculdade, eu consegui meu primeiro estágio, que foi na aduana da Receita Federal, lá do Porto de Suape. Então, já faz em torno de uns 15 anos, mais ou menos, que eu estou nessa labuta aí da parte de comércio internacional. Já passei por armazenagem, já trabalhei com trade, já trabalhei com outros despachantes, já trabalhei com um bocado de coisa. Então, a gente tem tem um monte de historinhas aí para a gente levantar as informações. Nós vamos querer, porque a gente adora te ver no seu Instagram, adora ver a forma como você coloca de uma forma leve o comércio exterior, e é isso que os embaixadores do Comex procuram. Levar o Comex de uma forma simples, e mostrar isso de uma forma simples, que é possível você importar, exportar, fazer o seu negócio internacional, desde que comecem a fazer isso com pessoas como Joelma, Renata, Luiz, que você vai estar muito bem assessorado, você vai estar muito bem no caminho certo. Vamos assim, você vai estar assim, vai demorar um pouquinho, a gente vai fazer a coisa bem, devagarzinho, mas você, lá na frente, é como o cliente da Renata, você vai colher os louros dessa caminhada tão gostosa que é o Comex. Gente, muito obrigado. Gratidão de novo. Também. Eu vou agradecer também. Deixa eu agradecer também todo mundo por estar aqui. Que bom. A Joelma é uma comunicadora nata, então acompanhar ela é muito bom, porque é uma comunicadora assim, é muito legal, é um canal assim. Eu me coloco um pouquinho na dor do outro. Então, eu sempre digo a meu esposo, eu não posso estar falando aqui para a minha área, para quem já conhece. Eu tenho que falar para quem está querendo começar e não tem a mínima ideia. Então, assim, imagina a gente colocar palavras tão bonitas, como eu costumo dizer, palavras tão bonitas aqui, o cara que quer importar faz, meu Deus, o que do nada eles estão falando? Né? Exatamente. O que é que está dizendo nisso aí? O que é que o Joelma está querendo colocar nisso? Então, a gente precisa, de fato, informar como é que acontece no dia a dia. Essa parte é importante. Então, é o que eu tento trazer. Claro que a gente precisa melhorar muito, né? A Joelma melhorar muito. Você é maravilhosa. Ô, Joelma, cada conversa com você é matar uma galinha gorda com o assunto dele. Boa, Luiz. Boa, Luiz. Todas as frases estão gravadas, meu. Boa, Luiz. Então, desculpa, Luiz, te interrompendo aí. Agradecer também a todo mundo que assistiu, né, que esteve com a gente aí nessa 1h30 aí de conversa, de bate-papo, de conhecimento, troca de conhecimento, com bastante humor, com bastante alegria, com amizade acima de tudo, e estar com vocês é simplesmente maravilhoso. Eu agradeço a todo mundo também. Prazer gigante estar com vocês aí e dizer aos importadores, aos futuros importadores também, que sigam padrões que estão dando certo. Esqueçam os padrões errados. Vamos seguir em frente aí nos padrões que estão dando certo para poder melhorar o nosso comércio, o nosso Brasil, a sua empresa, o seu negócio e você continuar. É esse recado que eu quero dar também. Legal. Perfeito. Então, vamos descansar. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.